Dia 1, Gênesis de 1 a 3. O princípio. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: haja um firmamento entre as águas que faça separação entre as águas e águas. E assim se foi. Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Então Deus disse: ajuntem-se as águas que ficaram debaixo do céu em um só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes, sobre a terra, de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que produzem sementes de acordo com a sua espécie, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para marcar tempos determinados, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, por toda a extensão do firmamento do céu. Então Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que povoam as águas, de acordo com a sua espécie, e todas as aves de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas nos mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Então Deus disse: produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, animais de rebanhos, animais rastejantes e animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os animais de rebanho de acordo com a sua espécie, e todos os animais rastejantes da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimentos para vocês. Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo o que tem em si fôlego de vida, eu dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Gênesis 2.
Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. O homem e a mulher. Este é o registro das origens dos céus e da terra, quando foram criados no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não havia nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Contudo, uma fonte fluía da terra, que irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio fluía do Éden para irrigar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Ele circunda toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também estão o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo é Gion. Ele circunda toda a terra de Cush. E o nome do terceiro é Tigre. Ele corre a leste de Assur. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais de rebanho, às aves dos céus e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então o Senhor Deus, fez o homem cair em um profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Gênesis 3. A queda do ser humano. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente vocês não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu:
Eu te vi no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu. Por isso eu me escondi. E Deus perguntou: Quem contou a você que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? E o homem disse: Foi a mulher que me deste para estar comigo que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: Multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará luz a filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente declarou ao homem: Visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual eu ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de todos os ser vivente. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: Vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida.